Graça e paz, meus irmãos! Iniciaremos hoje o 15º devocional do ano para a honra e glória do Senhor. E hoje, meus irmãos, nós iremos falar sobre a Páscoa. Hoje eu devo bênção especial da Páscoa e iremos refletir acerca de todo esse final de semana, né, da paixão de Cristo. Amém? Então, vamos fazer uma oração antes de iniciarmos e a partir daí vamos começar a nossa reflexão. Oremos, meus irmãos. Senhor Deus Santo, diante de Ti, ó Pai, nós estamos agora e nós te agradecemos, Senhor. Obrigado por esse momento, Pai. Obrigado por quem Tu és. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Esteja falando nos nossos corações. Que o Senhor nos ajude, Pai, nos fortaleça, a fim de que nós venhamos a Te glorificar através de toda essa questão, ó Deus. Que nesse dia, Pai, que nesse momento, nós possamos lembrar do Teu feito, Pai. E possamos nos alegrar, Pai, com a alegria da salvação. Obrigado, Senhor, por quem Tu és. Obrigado por tudo isso, é que eu te oro em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então, para a gente iniciar, né, essa reflexão acerca da Páscoa, eu gostaria de, antes disso, relembrar, né, qual é o significado da Páscoa para os judeus. Porque se formos refletir a Páscoa no Novo Testamento, é importante a gente pensar como a Páscoa era na época de Jesus, no Antigo Testamento, né, antes de Jesus, na verdade, não na época de Jesus, mas ele comemorou a Páscoa como era, mas a partir dele houve uma mudança, né? A Páscoa para nós tem um significado, mesmo que o Antigo Testamento seja uma sombra, agora a gente consegue ver com nitidez. Amém? Então vamos ver Êxodo 12. Êxodo 12 aqui já é após, né, as 9 pragas que o Senhor enviou para o Egito. E antes de enviar a 10ª, ele fala, né, ele comunica ao povo de Israel, através de Moisés, o que eles deveriam fazer. Porque a 10ª seria um anjo da morte que mataria todo primogênito, quer de homem, quer de animal, no Egito. Todos, todos. Mas o povo de Israel seria liberto disso, seria livre disso. De que forma? Nós iremos ler aqui. Êxodo 12, versículos 6 e 7. Guardem-no. Guardar o quê? Ele está falando de um cordeiro ou de um cabrito. Esse cordeiro, esse cabrito deveria ser escolhido para toda a casa. No caso, era um cordeiro para toda a casa, todo pai, mãe, filho daquela casa. Esse cordeiro, né? Ele era o suficiente para essa toda a casa. Então, cada casa deveria escolher um cordeiro. Não sei se vocês compreenderam, mas a minha casa aqui, o meu lar, nós escolhíamos um cordeiro e esse cordeiro seria sacrificado em nosso favor. Perfeito? E o sangue desse cordeiro, como a gente vai ler aqui, ó. Guardem-no, guardem o cordeiro até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem, então, um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Então, cada cordeiro era para um lar, né? E esse lar, essa casa, né? A família que estava nessa casa deveria sacrificar esse cordeiro e o sangue do cordeiro passá-lo nas laterais e na viga da porta. Mas por que isso? Versículo 13 e 14, nós iremos entender o porquê. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemore-no como decreto perpétuo. Então a gente percebe, meus irmãos, que quando o anjo da morte, que é a 10ª praga no Egito, fosse lançada pelo Senhor, quando ele visse o sangue nas laterais e na viga, ele passaria adiante. Isso que significa Páscoa, é passar adiante, passar por. Então o anjo da morte, ele não entrava na casa para matar o primogênito, mas ele passava por, porque ali naquela casa o sangue havia sido posto, né, nas laterais e na viga. Então havia ali um símbolo, né, como eu posso dizer, tá ali mostrando um aviso de que aquela casa pertence a uma pessoa do povo de Deus, do povo de Israel. Vocês compreenderam? Então, semelhantemente, meus irmãos, a Páscoa no Novo Testamento tem, digamos que, esses significados, essas simbologias. Nós, é claro, não estávamos no Egito de modo físico, né? No local Egito. Nós não estávamos ali, de certo, né? Porém,
nós estávamos em um Egito espiritual. É aqui que vem todas essas questões. O povo de Israel estava no Egito físico, todas essas questões são físicas aqui. Nós estávamos no Egito espiritual, escravizados de modo espiritual, pelos nossos desejos do coração, pelo príncipe desse mundo, pelo pecado mesmo. Então nós estávamos escravizados no Egito. Mas então o Senhor nos libertou. E essa questão de estar escravizado, de estar sob domínio, sabe? Ela é tão presente, ela é tão forte, é tão profunda, resume tão bem que em Colossenses 1, versículo 13, nós lemos: Pois ele nos resgatou. De onde? Do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado. Então, o Senhor nos resgatou do domínio das trevas. Perfeito? A gente lê também Efésios, versículo 2, o versículo 1 e 2 diz o seguinte: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então nós estávamos mortos, nós estávamos aprisionados sobre o domínio das trevas, nesse Egito espiritual, meus irmãos. Mas então o Senhor nos transportou para o reino do seu Filho amado. De que forma? Com o Cordeiro Pascual, o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. É isso que João Batista diz quando ele vê Jesus. João, capítulo 1, versículo 29, a gente lê o seguinte: No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, ele possui esse propósito de servir como Cordeiro Pascual para o povo de Deus. Não somente para uma casa, mas para o povo de Deus. E meus irmãos, agora nós iremos olhar, né? Nós iremos refletir como ocorre isso, como Jesus é o Cordeiro Pascual. É isso, meus irmãos. Esse é o Evangelho, meus irmãos. Esse êxodo espiritual que ocorreu com os cristãos através do sacrifício de Cristo. Amém? Primeiramente, meus irmãos, vamos olhar Marcos 14, versículo 36. Marcos 14 diz o seguinte, versículo 36. E Jesus dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então nós percebemos aqui em Marcos 14, versículo 36, que Jesus está pedindo ao Pai para que ele fosse livre, ele fosse liberto desse cálice. E que cálice é esse, meus irmãos? Este cálice, meus irmãos, não é somente as dores da cruz, não é somente as injúrias, as blasfemas que ele escutou, não é somente as bofetadas, os cuspes, não é somente isso. Esse cálice, de modo total, é a ira do Deus vivo. Então, meus irmãos, quando o próprio Deus diz aqui que ele irá passar, né? Ele irá passar, como aqui, versículo 12: Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Quando Deus diz isso, ele está dizendo, é claro, em um sentido lá no Egito, porém nós sabemos que no juízo, né, lá no vindouro, naquele que irá consumar os séculos, no juízo eterno, lá na eternidade, quando ocorrer a consumação dos séculos, o Senhor executará juízo sobre todos. E meus irmãos, nós vemos isso em Romanos 3, versículo 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ele continua, né? Mas a continuação é porque nós fomos justificados. Mas aqui a questão é a seguinte: todos pecaram. No juízo eterno, lá no final, Deus, de modo justo, condenaria a todos, porque todos pecaram. Se todos pecaram, todos estão debaixo da condenação. Mas o que ocorre é que o Cordeiro Pascual, Jesus Cristo, bebe o cálice. E beber o cálice, meus irmãos, é tomar sobre si. O cálice, né, no Antigo Testamento, representava muito a ira de Deus. Beber o cálice, a Babilônia iria beber o cálice, enfim, representava essa questão da ira de Deus. E quando Jesus diz, afasta de mim esse cálice, ele está falando, Senhor,
Eu, de modo completamente aflito, eu não sei como ocorrerá. Eu sei que o Senhor fará conforme a vontade, mas se possível, se for possível, afaste de mim esse cálice. Porque esse cálice, meus irmãos, é a condenação que eu, que você, que nós, o povo de Deus, deveríamos ter tomado, né? Deveríamos receber no juízo vindouro. Porém, o nosso Deus, ele é gracioso. E Jesus Cristo, ele diz: afaste de mim esse cálice. Porém, no final ele fala: mas não seja feito o que eu quero, mas sim a sua vontade. E o que ocorre é exatamente que Jesus toma o cálice. E, meus irmãos, o cálice da ira de Deus, meus irmãos, não era uma coisa, eu sei, como eu disse, não era uma coisa somente física, mas também espiritual, meus irmãos. Quando Jesus tomou o cálice, ele exclamou. O cálice ele toma quando ele está ali na via dolorosa, quando ele está sendo crucificado, ele está recebendo o castigo. Mas essa crucificação, tudo isso, não era somente algo físico, mas também espiritual. Porque nós sabemos que não era somente algo físico, mas também espiritual. Vamos ver Mateus 27, versículo 46, diz o seguinte: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonastes? Meus irmãos, o que ocorreu aqui foi o seguinte: Jesus Cristo, tomando o cálice, tomando o nosso lugar, recebendo a nossa condenação, ele tomou sobre si os nossos pecados. Essa é a doutrina da substituição. Ele tomou sobre si os nossos pecados. E o que isso significa? Isso significa que Deus Pai e Deus Espírito o abandonou. Mas por que? Você me pergunta. Porque, meus irmãos, Deus é santo. Deus é santo. E quando Deus Filho, na cruz, ele se faz pecado, a gente vê isso em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, aqui. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Ou seja, Jesus se fez pecado para que nele nós tornássemos justiça de Deus. Aqui está a doutrina da substituição. De modo que Deus Filho esteve sozinho naquela cruz. Ele tomou sobre si os nossos pecados e ele não foi amparado por ninguém. Ninguém. O próprio Deus o abandonou. O próprio Deus o abandonou. Por quê? Porque ele estava sendo feito pecado e Deus é santo. Deus ali não estava concedendo ao Deus Filho a sua comunhão, muito pelo contrário, ele estava derramando a sua ira santa sobre ele, porque ele tomou o nosso lugar. Meus irmãos, quando nós falamos da cruz do Calvário, nós estamos falando do Filho de Deus em toda uma eternidade, sendo separado do Deus Pai e Deus Espírito, para que nós, pecadores, pudéssemos estar junto com eles, com Ele, com o próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, para toda a eternidade. Então, meus irmãos, essa é a cruz do Calvário. Esse é o Evangelho. Essa é a Páscoa. É o Deus Filho sendo sacrificado e o seu sangue nos lavar, a fim de que a ira vindoura não caia sobre nós, porque caiu um dia sobre ele. E o anjo da morte, ele passa por nós. Ele não vem até nós, porque nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, nós somos salvos. Nós fomos alcançados por esse amor, por essa graça, por essa misericórdia. Portanto, cante uma nova canção. Sabe o que o povo de Israel fez quando passou o Mar Vermelho ali, né? Saiu do Egito, passaram o Mar Vermelho. Sabe o que eles fizeram? Eles cantaram um cântico ao Senhor. Meus irmãos, é isso que eles fizeram aqui, ó. Êxodo 15. Então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou o mar, o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. Deus de meu Pai e eu o exaltarei. Então, meus irmãos, o Senhor triunfou na batalha, na peleja em nosso favor. Ele fez isso por nós, no sentido, é claro, ele fez isso para a sua glória e honra, mas ele fazendo isso, de certa forma, a sua igreja, a sua noiva, ela foi o alvo do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia.
Vocês compreendem? Então que nós, que fomos salvos pelo Senhor, possamos hoje cantar uma nova canção, um novo cântico, porque Ele nos salvou, meus irmãos. Nós agora somos livres da condenação, da ira santa, por quê? Porque o Cordeiro, ele que se entregou, se sacrificou, se entregou verdadeiramente, ele realmente fez como oferta voluntária isso. Porque ele se entregou e o seu sangue está em nós, nos lavou. O Senhor não nos vê mais como ele nos via como ímpios, mas agora em Cristo o Senhor nos vê como santos. Nele nós nos tornamos justiça de Deus. Deus nos vê como santos, como justos, como perfeitos, porque um dia ele viu em Jesus, na cruz do Calvário, os nossos pecados e derramou a sua ira ali. Então, meus irmãos, que você se alegre nessa salvação, que você se regozije e exulte em seu Deus, porque ele te concedeu, ele te transportou para o reino de seu Filho amado. E o custo disso foi o seu próprio filho, sofrendo na cruz do Calvário. Foi o Filho de Deus ter se afastado de Deus Pai e Deus Filho e ter bebido o cálice da ira santa. Essa é a Páscoa para nós, meus irmãos. De modo muito breve, mas eu espero que tenha tocado em vossos corações. Do fundo do meu é que eu peço. Vamos orar para encerrar, em nome de Jesus. Senhor Deus Santo, muito obrigado, Pai, pelo teu sacrifício. Obrigado, Pai, por esse momento, Pai, de termos relembrado, Senhor, o que o Senhor fez por nós e que o Senhor tenha misericórdia em nossa vida. Que o Senhor verdadeiramente esteja tocando em nossos corações e que assim nós possamos te glorificar através de todas essas questões, Senhor, através dessa lembrança, desse memorial do que o Senhor fez, Pai, que não seja somente nesse final de semana, mas pelo resto de nossas vidas, possamos, Pai, nos deleitar e nos alegrar, Pai, naquilo que o Senhor fez por nós, ó Deus. Muito obrigado por quem tu és, Jesus. Obrigado, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, por tudo isso. É o que eu te oro e eu te clamo em teu nome. Amém. Que Deus os abençoe, meus irmãos.